Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos de volta nesta quinta-feira no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, programa em que tratamos temas de ética e de moral cristã. Hoje trataremos um tema um pouquinho mais técnico dentro da ética e da moral cristã, que é o tema da diferenciação entre atos humanos e atos do homem, que é um tema que tem muito a ver com a questão da liberdade, que já falávamos num dos primeiros programas. Então, o que significa atos humanos e atos do homem? Primeiro vamos ver os atos do homem. Atos do homem são aqueles atos em que a liberdade não interfere, não existe uma interferência real da liberdade, nem em grau muito baixo. Ou seja, por exemplo, a digestão. Se alguém come alguma coisa, ingere alguma coisa, o corpo começa a fazer automaticamente a digestão. E o ser humano não escolhe, não pode escolher agora, deixarei, vou pensar muito forte e vou escolher não fazer a digestão do meu alimento. Ou seja, isso o homem não pode escolher, o ser humano não é capaz de fazer essa escolha. Então esses são chamados atos do homem, que não têm interferência da liberdade. Por outro lado, existem outros atos que são chamados atos humanos. Esses atos humanos, sim, têm interferência da liberdade. São atos que podemos decidir, que podemos querer ou não querer, porque somos livres. Ou seja, um animal não pode fazer greve de fome, por exemplo, porque não é livre. Não pode optar, não vou comer. Pode sim, a gente pode não dar comida para o animal e ele ficar com fome, isso sim. Mas decidir não vou comer não pode, nós podemos, porque somos livres. E uma decisão dessa seria um ato humano. Toda decisão, por mais simples que seja, juntar um papel no chão, decido juntar um papel no chão, é um ato humano, porque a minha liberdade optou, vou juntar um papel do chão. E esse ato é livre e tem interferência da minha liberdade. Por que a gente diferencia esses dois atos, os atos humanos e os atos do homem? Porque todos os atos que não influem a liberdade, ou seja, os atos do homem, não são passíveis de valoração moral. Não podemos dizer se é um ato bom ou mau. Não é nem bom nem mal, moralmente falando, fazer a digestão ou não. Ou seja, se tivermos um problema médico, que não conseguimos fazer a digestão, se torna um mal físico, mas não se torna um mal moral. Não é pecado, não é ofensa a Deus, não é ofensa a nós mesmos. Agora, por outro lado, todos os atos humanos, ou seja, todos os atos em que tem interferência à liberdade, são atos bons ou maus. Todos os atos têm uma valoração moral. Todos os atos em que a liberdade influenciou podem ser julgados como bom ou como mal. Isso é interessante, importante sabermos. Por quê? Porque indica que tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próprio bem ou para o nosso próprio mal. Tudo aquilo que nós fazemos livremente. E essa liberdade, então, é a que vai determinar que os nossos atos possam ser julgados moralmente falando. Então isso é importante que entendamos para que possamos entender um pouquinho os próximos temas que vamos falar. Então esse foi o tema de hoje, atos humanos e atos do homem, a questão da liberdade, do juízo moral dentro dos atos. Nos vemos na semana que vem, na próxima quinta-feira, no nosso programa Nossa Vida em Cristo. Até lá!